Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, eu sou diretor da Vejinha e um entusiasta dessa louca cidade que é São Paulo. Eu tô aqui com dois arquitetos que ajudam essa cidade louca a ficar mais louca, ou talvez mais misteriosa, na noite. Não sei se você já conhece essa dupla, eles são muito jovens, apesar do longo portfólio. Mila Strauss e Marcos Paulo Caldeira, eles têm o escritório MM18, e entre outras obras, eles fizeram o Bar dos Arcos no Teatro Municipal, o Mirante 9 de Julho, a Balada Boate Karaokê Tóquio, e vários outros que a gente vai falar aqui. Acho que Lions também, Yacht, Vegas, né? Cine Joia. Vegas, Cine Joia, ou seja, eles sabem tudo sobre a noite de São Paulo. E se você ouvinte já visitou esses lugares, vai lembrar que muitos deles, aliás, quase todos, estão ou em prédios históricos ou em prédios antigos que não eram históricos nem tombados e que a gente até ignorava a existência e a importância deles. Então, bem-vindos, Mila e Marcos Paulo. E a primeira pergunta é essa: como vocês chegam nesses lugares? Porque a gente fala de prédio histórico, a pessoa já pensa um museu, uma catedral. Vocês trabalharam com lugares que, à primeira vista, não eram assim tão magníficos. Onde entra aí o sonho e o olhar de vocês para enxergar esse potencial? E a gente costuma entrar nos lugares geralmente abandonados e já começar a observar o que tem valor histórico e o que a gente gostaria de manter e o que a gente gostaria de mudar, muito em relação ao uso do lugar. Então, o que não vai atrapalhar a atividade a gente consegue manter. Então, a gente procura sempre enfatizar o que o edifício já tem de bonito. Eu acho que isso é um pouco até além dos edifícios históricos. Mesmo quando tinha aquela questão dos prédios, agências e outros projetos que a gente fez em edifícios industriais, também tem isso, né? Até por questão galpão, por exemplo. Um galpão. Relação de custo, é custo-benefício também. É sempre você entra e fala assim, ok, já tem um esforço aqui. Existe uma energia... Alguém já construiu. Alguém já Sim. construiu, né? Já teve muita energia humana aqui nesse local. Então, chegar num local e dizer assim, não, nada serve... por para baixo, isso nunca foi nossa cultura. Então, mesmo antes de projetos de vida noturna, mas acho que é uma cultura geral e que vale até hoje, mesmo nos projetos novos, é uma premissa. Acho que entra até num conceito de reciclagem ou... Reutilização. De evitar desperdício, de evitar né? desperdício. Acho que é um tema válido para tudo. Até um respeito a quem fez, né, o autor anterior, que a gente chega lá e vê que teve o esforço de tanta gente para fazer aquele edifício e a gente não tem intenção de sobrepor a arquitetura à outra. A gente tem intenção de integrar sempre o nosso trabalho ao que já existe. Aliás, tanto o Bar dos Arcos quanto a Tóquio, estou pensando agora, né? O prédio onde está a Tóquio era um prédio quase desconhecido, em mau estado, do Oswaldo Bratic, do grande Oswaldo Bratic, que entre nós ainda é um arquiteto pouco conhecido, Sim. Fora do meio dos arquitetos. E o Bar dos Arcos está num espaço que mal era usado. Vocês acham que o paulistano, redescobrindo esses lugares, ele está também redescobrindo a cidade? Ou seja, quem entra na Tóquio e, sei lá, vai lá na cobertura, ou quem entra no Bar dos Arcos, você acha que as pessoas estão começando a exercitar um pouco mais essa paulistanidade? Eu acho que é bem isso que você colocou, de paulistanidade. O público que eu vejo que faz isso, eles estão redescobrindo a cidade, mas acho que eles estão se redescobrindo paulistanos. Pessoas que não andavam a pé, pessoas que não frequentavam o centro e que agora... Lógico que a gente está falando de centro, né? Depois agora tem outras barreiras. Acho que tem outros bairros novos que também com muita história para ser... Oba, para vamos ser falar disso também. descoberta, mas eu acho que tem isso, né? O paulistano que... Bom, eu fui da geração do shopping, né? Geração adolescente / shopping. Que namorava no shopping, paquerava no shopping, Então, almoçava no shopping. A gente nem entende por que... Não dá pra saber, não sei, não consigo ver o espectro assim, por que a minha geração cresceu assim. Não era questão de segurança. Hoje em dia, se for falar, a cidade é mais insegura hoje do que era na minha adolescência. Mesmo assim, não. Vou te jogar num lugar fechado. E hoje é o reverso. Por mais que alguns índices digam que a cidade é mais perigosa, você tem muito mais gente querendo falar, não, eu quero a rua. E vai pra rua.
Ou seja, a cultura, de alguma maneira, a mudança cultural está ajudando essa redescoberta. Tá ajudando isso. Quando a gente começou a fazer tanto essas casas noturnas quanto o retrofit de galpões, a gente via que as pessoas iam para a Europa ou iam para outros lugares para ver patrimônio histórico. E no Brasil eram desapegadas e achavam que era uma velharia. Eu não sei se tem relação com a lei de tombamento que faz com que os imóveis fiquem largados. E não tem muito acesso a esses equipamentos. Mas trazendo novos usos, por exemplo, você pega um casarão antigo e faz um restaurante bacana. Ou você pega um cinema e transforma em casa de shows. A pessoa entrando no imóvel, ela tem uma experiência diferente do que ela só vê pela rua. Então, essa vivência, eu acho que foi se tornando mais forte e a geração mais nova já tem essa consciência de manter o patrimônio. Que áreas aí vocês, como arquitetos, aproveitando o que o Marcos Paulo falou, a gente começou a falar do centro, mas há várias áreas de São Paulo que parecem aí meio esquecidas, meio escanteadas. Assim, se vocês tivessem agora dinheiro, poder, prefeito e governador ligando pra vocês, MM18, o que a gente pode fazer? Barra Funda é um tesão, assim... Bom Retiro. Bom Retiro é que é o mais cosmopolita de hoje, eu acho. Tem coreanos, tem judeus, tem chineses. O que dá pra melhorar lá, no teu olhar? E lá tem bastante galpões ainda. A gente acabou de fazer um bem grande lá, que vai virar um centro de moda. Tem casinhas ainda. A gente está estudando de trazer entretenimento para lá e, por consequência disso, trazer incorporação, mas de uma forma mais consciente. Ou seja, vida no fim de semana, de alguma maneira, né? Talvez seja um problema aí do Bom Retiro, né? Que ele é um lugar mais de comércio, né? Só que tem bastante habitação, dependendo do lugar. Então, ele é um bairro vivo e muito cosmopolita. Tanto que teve uma reportagem, acho que foi na Time Out Londrina, isso, falando sobre o Bom Retiro. Isso. Só que ele ainda é um público ilhado, né? É um público que é o pessoal do Bom Retiro que frequenta o Bom Retiro. Ele acho que parece que as pessoas de outros bairros ainda não conhecem tanto. Vem gente de fora de São Paulo para ir no Bom Retiro. Isso, fazer compras. Isso, mas as pessoas de São Paulo não falam, legal, no final de semana. Ainda acho que essa barreira de circulação interna da cidade, romper barreiras de bairros, né? Claro. Do mesmo jeito. Mentais e físicas, né? Porque a Avenida Tiradentes é complicada, sim, a luz é complicada, aquela área férrea, né? A gente tem uma relação quase de ficar de costas, né? Por onde passa o trem. E como antigamente a gente ia para a Liberdade e só tinha os japoneses, né? Essa sensação. Você vai para o Bom Retiro, a gente às vezes ia para a obra e entrava num restaurante, só tem coreano, não tem nem ocidentais lá dentro. Então tem umas colônias ainda bem fechadas e é super interessante de frequentar. E que os paulistanos comecem aí. Aliás, antes mesmo da Time Out, a Vejinha fez algumas matérias sobre gastronomia do Bom Retiro, sobre aquele centro comercial do Bom Retiro, desenhado pelo Korngold, que é incrível, né? Tipo assim, a quadra europeia no meio da cidade que poucos paulistanos conhecem. E talvez a ideia é essa, né? Os paulistanos têm que se aventurar e conhecer esse bairro, que além de tudo tem uma gastronomia incrível, né? Nós na Vejinha somos glutões e ali tem muita coisa boa para comer. Mas além de Bom Retiro, que outros bairros vocês têm os olhos? Acho que Bela Vista também é um bairro bem interessante. A Bela Vista ela é meio ilhada, né? Aquele trechinho que fica entre a 13 de maio. Você tem alguns pedaços de bairro que você entra, circula de carro e sai pela mesma rua, né? Acho que tem essas quebradas são legais. A Santa Cecília, obviamente, que a gente ama, né? A gente tá lá há 10 anos e a gente tá vendo o desenvolvimento. Tem ainda muita coisa por fazer lá. O que daria para melhorar no bairro? A gente está tentando arrumar as ruas, porque a calçada é muito bagunçada, não tem lixeira, não tem canteiro de árvore direito. Então, fazer um equipamento urbano, um mobiliário que seja acessível para todo mundo e que a gente consiga unificar. A gente está tentando fazer isso, pelo menos na nossa rua, né, que é Barão de Tatuí. E se der certo, a gente replica para as outras ruas também. Você, Marcos Paulo, que acha vocês como Santa Cecílias? É que é tudo uma... Bom, nós somos amigos de infância, né? Perfeito. Então toda essa história, se for até essa parte de vida noturna e tudo mais, começa com uma história
Tem o Facundo na história, claro. Facundo Guerra, a gente tem que lembrar, né? Empresário lógico, da noite. Lógico. Então, é uma turma de adolescentes que são de Higienópolis e que mesmo na adolescência a gente já saía a pé à noite pela cidade. Então a gente saía de Higienópolis e ia até Augusta a pé. E naquela época já se falava, cuidado, tenha medo, etc. A gente era uma trupe ali de 20 que a gente saía andando, sei lá, umas 12 pessoas. Então, essa coisa de idade. Ela tinha 13. Então, essa coisa, essa instigação de percorrer a cidade. E lógico, daí você tem esses bairros que são os bairros mais próximos, né? Que a gente cruzava por eles. Então, eu falo assim, a Barra Funda, ela é grande, né? A gente fala Barra Funda, lógico, é tudo que está para lá do Minhocão. Não é nem esse o termo, mas a gente chama. Mas é que tem alguns prédios, tem uns galpões assim que eu sou apaixonado de olhar. E eu falo, nem sei o que acontece dentro, e já tentei bater na porta e vasculhar. E hoje, lógico, com o escritório crescendo, eu tento mostrar esses prédios, essas ruas. A gente está tentando fazer contato com incorporadores, tentando juntar forças e falar, gente. E ocupar esses espaços para não serem demolidos, né? A gente entende que também existem intenções assim, galerias de arte ou aquela pessoa que monta aquele restaurante legal, o barzinho, mas eles estão longe um dos outros. E daí a gente fala, putz, se a gente conseguisse concentrar todo mundo e botar todo mundo em 2 quadras, porque a gente percebeu que foi isso que aconteceu na Barão de Tatuí. A Barão de Tatuí, ela funcionou muito como porta de entrada para Santa Cecília. Ainda está funcionando, mas porque teve um restaurante, daí surgiram mais 2, 3 ao lado. Virou uma turma de uma amiga minha do Rio de Janeiro, que é do Botafogo, falando, cara, eu tenho que conhecer uma rua em São Paulo, tô indo para aí, que falaram que é que nem o Baixo Botafogo, que é o lugar da vez. Falei, pô, é minha rua. Eu tô aqui há 10 anos, sabe? Então chegou no Rio de Janeiro isso aí. E daí eu falei, tá, entendi. E a gente, como tá há 10 anos na rua, você entende qual é a diferença de você ser um solitário numa quadra, por mais que o teu ponto comercial seja ótimo e as tuas intenções. Mas à noite você sai, você é a única pessoa na calçada. Entendeu? E agora quando você fala, putz, se você junta 2 ou 3 numa mesma quadra, você já marca o endereço. E isso para a cidade causa impacto. Depois que você marca o endereço, daí pronto, começa a gerar valorização imobiliária e outras, que a gente sabe como é que acontece. Atrai moradores e tudo mais. Então a questão hoje a gente fala assim, putz, a gente está numa fase de tentar juntar essas pessoas de escalas diferentes, né? Putz, a gente tem acesso ao incorporador e a gente tem acesso aos amigos que querem montar o primeiro bar, o amigo que quer ser barman, ou fazer escritório em galpão, ou fazer agência, startup. O cara quer fazer a primeira galeria dele e tudo. Meu, é só questão de encontrar e conseguir juntar todo mundo e falar, pessoal, vamos todo mundo ficar mais ou menos próximo, que daí a gente vai começar a criar um novo ponto aqui em São Paulo. Vamos pegar esse bar, vamos pegar esse cruzamento, vamos pegar... Só que aí a gente tem que ser um polo de comunicação que junta essas pessoas, então a gente meio que funciona como uma agência e não só como um escritório de arquitetura, né? Então a gente tá nesse... Tem um trabalho super interessante, Mila, do que você tá falando, porque é comum, acho que desde que a crise econômica começou, né? Que vai muito além de mercado imobiliário, etc., de muitos escritórios de arquitetura que encolheram, né, que tiveram que demitir profissionais, mesmo estagiários, né, e que aí passam a reclamar demais. Ou seja, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo. Me dá a impressão, pelo que você está falando, vocês vão muito atrás, então... A gente trabalha muito. Porque a gente... Ou seja, o trabalho não é só prancheta, né? Vocês vão atrás de futuros clientes. A gente gosta de articular, assim, pessoas, então... Sirva até de inspiração para os arquitetos e estudantes de arquitetura que estão nos ouvindo, né? Vocês isso a gente costuma, até quando a gente dá aula, a gente ensina isso. Fala, olha, não vão bater na sua porta e falar, amiga, faz um museu... Não vai acontecer. Assim, se aconteceu no passado, foi tipo casos ilustres da história do tipo. Se for prima do presidente, algo assim, pode acontecer. Mas mortais têm que cavar o próprio trabalho e imaginar um projeto dos sonhos e ir atrás de fazer isso acontecer. Então, você tem que criar o seu espaço, porque ele não vem de graça, né? Dificilmente os projetos mais legais, eles vêm à toa. Então... Eu acho que também tem um outro olhar, eu não sei, a gente tem muito amigo da área de publicidade, marketing, mas tem várias empresas de ativação e que você fala, o que é mais importante, eu fazer um anexo novo nesse prédio antigo
ou eu conseguir que uma grande marca faça um grande evento e que dê continuidade? Sabe, o que traz mais o olhar do cidadão? Porque, no fundo, acho que tudo tem que gerar vida. A gente está falando de tecidos mortos da cidade e tecidos vivos. Vivos economicamente, etc. E daí você fala, tá, aqui eu vejo umas ações, né, de grandes marcas, ou Nike, ou Puma, sei lá, o que eles estão começando com essa coisa dessa cultura street e tudo mais. Então, legal, o cara vai lá e monta uma quadra de basquete embaixo do viaduto do chá e faz, etc. Que amigos meus que fizeram essas ações. Eu só tenho dó também porque são ações que duram um final de semana, 2 finais de semana. Custa milhões. Aí esse é um outro lado e também. Efêmero. Hiper efêmero. Esse é outro negócio que eu sempre fiquei puto, que eu falo, tá, isso aqui é economia, porra, por que eu não consigo esse investimento algo mais permanente? Esse investimento... Mesmo dinheiro. Eu posso fazer não gasta tudo só na festa, gasta metade na festa e gasta metade em algo que depois continue, daí você pega e chama uma ONG local, uma associação de bairro que adota aquilo que sobrou. Então... Isso é uma ideia também, que a gente tem uns 6, sei lá, a gente já conversou com o pessoal, que é lógico, você tem que tocar o teu dia a dia do escritório e em paralelo tem que falar, vamos arrumar um tempo livre, arrumar um espaço, arrumar uma ideia, mas a gente quer. A gente precisa de equipe, né? Assim, a gente tem muito projeto e a gente entrega projetos grandes com equipe reduzida. E aí, todos os outros que a gente tem vontade de executar, eles ficam andando à medida que sobra uma oportunidade pra gente... mesmo Santos, você desenhar. Teve lá várias vezes. Lá o ano passado, já tem uns 2 anos, né? Que você tem uns 2 anos. Santos onde eu nasci, né? Então, você eu até quero te falar sobre isso. Ótimo. E com o sucesso dessas casas noturnas, vocês notam que já surgiram mais facundos? Ou de alguma maneira há mais empresários dispostos a encarar? É bom explicar que não é tão fácil intervir num prédio antigo ou num prédio, especialmente se for tombado, né? Mas vocês acham que o sucesso, né? A gente pode falar de sucesso do Bar dos Arcos, Tóquio, Lions. Vocês acham que mais gente está olhando para esses acho que sim. imóveis? Tem esse pessoal do Tóquio, né, que são bem jovens, porque o Facundo é muito corajoso, né? Você pegar um lugar tombado ou bem destruído, que ninguém frequenta e botar no mercado é bem corajoso. E os meninos do Tóquio fizeram isso também. E tem um outro grupo que tem o Cama de Gato, uns outros bares que são amigos nossos também, que fazem isso, mas acho que são poucas pessoas. Acho que também tem uma coisa que está retomando, né? Vamos falar que dentro da cena noturna, a gente teve a fase forte dos clubes. Sim. Depois veio para a festa de rua. Claro. Que elas agora está voltando e retomando a onda de clubes. Está começando as pequenas boates a ressurgirem, já tem o pessoal fazendo contato, cansamos de festa embaixo da ponte. Claro. Mas é cíclico. É cíclico. Teve a fase das grandes boates, das grandes, as boates pequenas, Pinheiro, Baixo Pinheiros, não sei o quê. Tá. Então, mas é isso, então é legal. Mas é isso, a hora que chega até a gente, você entende a onda, né? Agora você vai ficando velho, você vai percebendo, né? Ok, eu já vivi isso com 15, já vivi isso com 30, agora com 45 tô vivendo de novo, mas é legal. E também é uma atividade de muito risco financeiro, né? Então, você vê as grandes boates são de gente de família rica e que herdam, sei lá... um dinheiro para dinheiro e agendinha e contatos. Dinheiro e contatos, então é menos arriscado. Agora, você não ter dinheiro e não ser socialite ou algo assim da sociedade paulista é bem ousado. Você pegar o dinheiro, capital próprio, investir, fazer mailing e conseguir ativar o lugar é bastante ousado mesmo. Agora, é muito mais caro, porque eu imagino, né, os céticos que estão nos ouvindo nesse instante devem estar falando, mas intervir nesses lugares é muito mais caro do que pegar um lugar do zero na Rota dos Pinheiros, na Vila Madalena. A impressão que eu tenho, assim, de quem é de fora, eu queria que vocês me explicassem, é que, por exemplo, o Bar dos Arcos deve ter sido uma obra mais complicada e mais cara, mas o Tóquio tem uma intervenção ali mais minimalista, né? Onde a iluminação talvez é até mais importante do que
derrubar 1000 paredes, etc. Ou seja, dá também para fazer intervenção que não seja muito cara, ou nesses casos... A gente já veio de uma escola de conseguir fazer milagre com pouco dinheiro. Então, assim, como você causa um impacto tendo pouco recurso? Ok. Então, assim, reforma sempre otimizando tudo, fazendo engenhocas com... A gente entrava... Agora a gente não faz mais tanto, mas a gente entrava na obra e ficava montando as coisas junto com os funcionários. A gente é da geração pré-LED, né? Vamos... Claro. Vamos explicar também que hoje tudo é LED, tudo é uma fitinha aqui, coloca um pontinho ali. Claro. E o LED nem começou direito, ele ainda vai evoluir muito, mas lá no começo era, vamos inventar alguma coisa, o neon sempre foi fundamental. Então a gente aprendeu iluminação muito por conta disso também, né? De conseguir dar um efeito de cena sem ter que fazer arquitetura tão refinada. Então a gente foi aprendendo a trabalhar com iluminação, tanto que o Bar dos Arcos é quase que pura iluminação, né? E por ser patrimônio histórico, então é melhor ainda, porque você não tem que ficar quebrando piso, quebrando parede. Não, pouco, que né? Que é pouco. Mas sempre tem. Claro. E para essa geração Instagram, vocês acham que impactou muito na arquitetura? Ou seja a iluminação, seja o lugar em onde você tem que ter um... Não, agora tem essa coisa que os clientes já vêm do tipo, cara... Qual que é o ponto instagramável? O ponto instagramável, né... a frase do momento. Vocês levam as mãos à cabeça. Mas acho que até no Deus. Residencial, acho que até a pessoa que faz uma residência hoje fala assim, vou dar um jantar, então esse ambiente é assim, então essa é a minha parede instagramável, para quando eu receber meus amigos, né? Não, já tá extrapolando, né? Não, coloca... E aí a luz ficou mais complicada ainda, porque você tem que fazer uma luz que atenda a uso comum e uma luz que fique boa foto. Uhum. Então... A gente está estudando um tipo de iluminação que chama dual color, que ela muda de acordo com o momento que você está... A gente está fazendo um projeto de inovação na área de saúde e a gente teve que fazer isso. Uau! Olha só. A gente estava falando da noite antes, né? O Marcos Paulo aqui falou que São Paulo é Gotham, de alguma maneira. Você acha que essa noite, nesses lugares que ainda não estão perfeitamente arrumados... Nós, paulistanos, deveríamos valorizar e talvez até perder o certo medo quem ainda não caminha e não desbrava o centro? Eu acho que só isso é divertido na noite, na verdade. Se for sair disso e partir pro que é o convencional, aí é aquela coisa que tem... Quando a gente fala assim de vida noturna, mas vamos falar de entretenimento. E tudo que a gente pode dizer que é cultural, mas que foge do aspecto cultural de museus ou centros de exposições. De alta cultura. De coisa. De alta cultura. Mas que a gente considera, isso aqui é a cultura musical, a cultura comportamental da cidade, eu vejo aqui. Para você ter relevância, não é um local que vai ficar só 2 anos na cidade. E daí é onde você fala assim... Se você perceber todas as marcas, mesmo restaurantes que abrem em locais muito confortáveis e que falam, aqui vai ser um sucesso, é um sucesso muito rápido, é um pico, mas de curta duração. Em 2 anos o cara tá fechando, tá mudando o nome, não sei por quê. Mas... o que acontece, acho que no centro é que tem coisas muito autênticas. Sei lá, tem o prato do dia, que é um galpãozinho preto e aquele negócio tem sucesso sempre, né? Porque são pessoas entusiastas do lugar e que gostam de cultura brasileira e que frequentam o centro. Então, quem gosta de andar de Gotham, quem gosta de andar na rua tem esses espacinhos... acho que também isso causa uma fidelização, né? Mesmo o pessoal do Ramona, por exemplo. O Baiucas, eles encontraram um imóvel lá, tinha um problema de morador de rua na frente dos imóveis. Depois que eles tiveram a coragem de alugar o imóvel, montar o restaurante, teve uma mudança, assim, das lojas vizinhas, que foi uma consequência, né? Tudo bem, daí tinha a Galeria Metrópole também logo em frente, Paribá renasceu e a praça, e hoje tem o Carnaval da Praça, um dos blocos mais legais está por ali, que manda a largada. Também tem o Carnaval, né? Não dá pra desconectar. Vira uma multiplicação. Vira uma multiplicação. Não existia o Carnaval de rua. Se a gente falar, na época do Clube Vegas, não tinha o Carnaval de rua. É muito louco você falar isso. E hoje em dia você não consegue falar como é que você vai
tudo bem. São 800 blocos. Acho que já ultrapassou o Rio, né? Isso ajudou. Quando a gente fez o Mirante, estava no começo da ocupação da rua. Então, das pessoas... Mirante 9 de Julho ali atrás do MASP, naquela descida. Pra gente foi super enriquecedor, assim, porque a Paulista tinha acabado... Ela abriu junto com o Mirante, então as pessoas passaram a entender que o espaço é delas. Isso foi a coincidência mais feliz, né, que teve. Claro. Acho que foi no mesmo Que foi final por de causa das semana. passeatas, das primeiras passeatas. Claro. Então, as pessoas começaram a se sentir livres para caminhar e para usar a cidade. Claro. E vocês estudaram em Barcelona, né? E moraram em Berlim. Que são duas cidades... Engraçado, porque a gente tá falando de noite, do que não é arrumadinho nem convencional. Acho que Berlim e Barcelona são exemplos quase globais. De primeiro, cidades que deram a volta por cima. A gente tem que lembrar que Berlim ainda é uma prefeitura falida hoje, né? E Barcelona era uma prefeitura falida nos anos 80. E ambas, né? Berlim perdeu praticamente todas as suas grandes empresas quando houve a separação das Alemanhas. As empresas preferiram ficar do lado ocidental em vez de ficarem ilhadas em Berlim, porque a cidade de Berlim estava no meio da Alemanha Oriental. E Barcelona, por 1000 razões, aliás, como qualquer grande cidade portuária do século XIX e XX, o porto foi aí esvaziando. E ambas deram uma grande volta, sendo cidades ainda um tanto bagunçadas, com muito imigrante, muito recém-chegado, muita vida noturna, grafite, povo na rua e etc, etc. Que coisas que vocês lembram das experiências em Barcelona e em Berlim que vocês acham que São Paulo podia se inspirar? Puxa. Olha, como esse aqui não é um vídeo, é podcast, vocês tinham que ter visto a linguagem corporal e o suspiro do Marcos Paulo, porque assim, as lembranças devem ter surgido. Na verdade, Berlim eu não morei, só a Mila, e a gente morou em Barcelona em fases diferentes da vida. Eu morei em 98 lá. Ou seja, pós-Olimpíada já. Pós-Olimpíada, mas ainda foi isso, ainda estava naquele primeiro embalo do tipo, estamos descobrindo Barcelona, né? Então, claro, estamos melhorando a cidade. Estamos melhorando a cidade. É engraçado, né? A gente pode fazer uma referência, uma analogia total com o bairro gótico e com o nosso centro, com a nossa vida do centro. E tinha até umas questões muito divertidas, né? A questão de horário lá, eles são muito mais restritivos com a bagunça do brasileiro, é só que... Ou seja, mesmo sendo restritivo, sim. Mas, putz, a questão do planejamento lá é absurda, né? Porque eu voltei pra lá 10 anos depois. E quando eu morei lá em 98, eu fiz um curso de pós-graduação lá e eu lembro dos professores falando, a gente vai expandir o bairro aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai criar um bairro para imigrantes, a gente tem que aumentar o capital social e a gente tem não sei o que lá e tarará. E eu falei... Bairro digital? Não era nem... Ainda não era uma questão... Nem era digital, nem não. Era nem ainda tava começando a internet, 22. né? 98. Okay. Não. Não tinha smartphone. Você recebia 10 e-mails por dia e respondia os 10 e-mails, né? E daí, quando eu voltei 10 anos depois, eu fui dar um passeio de bicicleta. De repente, eu tava andando de bicicleta, quase comecei a chorar. Porque eu comecei a lembrar... Eu fui tipo, legal, tô voltando pra Barcelona, tô passeando, que bacana. E eu comecei a lembrar das aulas. E eu falei, caralho, eles fizeram tudo. Tudo que eles disseram que eles iriam fazer. Eles fizeram. E a hora que você vê, assim, a gente teve aula com pessoas do governo, com pessoas da prefeitura, então eram arquitetos e que também estavam envolvidos no planejamento urbano. E também o pessoal de finanças e economia. A aula era excelente, era assim, eles conversam, a questão não é só, a arquitetura, ela está a serviço... Tem que ter a viabilidade econômica. Ela está a serviço de um plano econômico de expansão, é tudo integrado. Entendeu? Então, mesmo a questão, eles já tinham uma consciência de que... A gente sabe hoje, economicamente, que o imigrante, de maneira correta, ele é muito bem-vindo, porque ele tem que ativar a base da pirâmide, ele tem que gerar um certo desconforto na economia, que é para ativar... Ele vai trabalhar mais, ele vai ter trabalhar mais filhos. E ele vai gerar competição, na prática é isso. A gente sabe que vai gerar competição e isso é melhor para o país. Se o país começa a envelhecer muito, começa a ficar muito acomodado, aí economicamente, quando você vai ver, o país está mais pobre do que era
né? Mas isso, em 98 eles já tinham essa consciência e falaram, a gente já está fazendo. Então, E também tem assim, por exemplo, a universidade é integrada aos escritórios de arquitetura. Então, por exemplo, o escritório que eu trabalhava tinha metade de mão de obra de gente que estava na universidade que queria trabalhar. Era um estágio não remunerado, que era no Miralles, e era uma parte de experimentação fortíssima. Porque como não tinha essa obrigação de render para o escritório, a gente ficava experimentando 1000 possibilidades. E a universidade estava integrada ao governo, como ele falou. Então, precisava estudar um bairro novo. Quando eu morei no Raval, eles demoliram 10 quadras para colocar um bairro novo lá dentro. Então, eles conseguiam organizar essas ações da prefeitura, de comprar esses imóveis que eles não desapropriavam, eles compravam, e de remanejar essas pessoas, ao mesmo tempo de ter o projeto desenvolvido com as universidades e de conseguir executar isso. Imagina em São Paulo se demolir 10 quadras. Só se fosse mudar o cemitério de lugar, né? Claro. Na verdade tem, né? Na frente da estação Júlio Prestes, não necessariamente, mas tinha uma quadra inteira para fazer. Era rodoviária. Né? Mas tinha uma quadra livre que continua esse drama. Imóvel, não é que você pegou e... Não, concordo, mas... não são centenas de donos. Mas no final a gente sabe que o concurso que teve, o tempo que levou para se fazer algo nessa quadra... Final. E aí muda o uso, né? Era Museu da Dança. Era para ser o Teatro da Dança. Teatro da Dança e virou habitação popular. Claro. Então, assim, não, nada muda até boa habitação, mas ela ainda não continua integrada assim. O projeto arquitetônico parece que não está bem integrado com políticas públicas, porque daí a gente sabe que está no meio da Cracolândia. Claro. Então, e tem 20 anos isso já. A gente se depara, é uma coisa que até a gente já conversou, de por exemplo, fazer uma PPP. Se a gente escolher um lugar para estudar, como se faz na Europa, e resolver que a gente quer fazer, sei lá, pega um edifício tombado de 6.000 metros e quer transformar num centro de gastronomia, por exemplo. A gente corre o risco de estudar 1 ano, abrir uma licitação e a gente perder. Então, ninguém quer se arriscar para fazer isso. E também as universidades não fazem convênio com os escritórios para ter essa maneira de fazer arquitetura. Então, ninguém faz, fica parado, assim, não tem muita experimentação. E muitas vezes abre um concurso público e que não é executado também. Então, é difícil de integrar o poder público com os escritórios de arquitetura. De conseguir fazer planejamento urbano, de conseguir viabilizar realmente, sem ter risco, né? Porque a gente pode ficar bancando uma equipe por 1 ano e depois a gente sair do projeto. O que vocês sugeririam, aí até no caso de Barcelona, ou seja, o que daria para fazer? Porque a gente tem um problema de continuidade seríssimo no Brasil, né, os governos não dão continuidade, e há de fato essa pouca conversa entre universidade, governo, às vezes até entre os escritórios, porque muitas universidades no Brasil exigem dedicação exclusiva. Então, automaticamente, um arquiteto super bem sucedido e que poderia ser um ótimo professor, acaba não virando professor na faculdade super prestigiosa. E vice-versa, né? O professor daquela faculdade nunca pilotou um escritório por muito tempo. Que coisas que vocês imaginam que já poderiam melhorar essa situação? Melhorar esse diálogo? Eu acho assim, ter mais acesso à prefeitura e ao governo, que é um canal de comunicação que é muito difícil. A gente, por exemplo, já tentou várias vezes e a gente não consegue acessar. Escutem aqui, governos. E as universidades também não fazem convênio com os escritórios, porque acho que tem um preconceito desse trabalho ser ou não remunerado ou ser pouco remunerado no Brasil. Então, fica como se fosse uma exploração, mas na verdade é uma oportunidade. Que tem algumas, a gente descobriu que tem algumas, não são ONGs, mas algumas organizações mais jovens que estão tentando inserir esses jovens no mercado que não tem... Imagina quantos arquitetos se formam por ano. Milhares. E eles não têm onde trabalhar. Só que a gente também não vai tomar esse risco porque não é uma coisa bem vista ou legal no Brasil. E também as leis de licitação são muito difíceis. Então, teria que ter uma transformação nesses mecanismos para a gente conseguir viabilizar projetos
mais consistentes, eu acho. Agora, eu vou falar algo que eu acho que não é pra sair no programa. Eu não sei o que faz o IAB. Porque pra mim, eu não vou dizer, tá certo, podem me xingar de omisso, que eu nunca participei, eu não era do Dafan, eu era da Atlética, eu tava mais preocupado com festa, ok, assumo. Por isso talvez Mas que a vocês gente acham que tenha as feito... associações de arquitetos ou as Eu não sei, entendeu? organizações Sempre estão paguei... devendo? Não ficam totalmente. fechadas Eu não entre ve- si, né? Assim. Se eles têm alguma mensagem, essa mensagem não tá chegando em mim. Eu não lembro, eu sou arquiteto já há 20 anos, eu não lembro, por mais que eu tenha lido e falando, eu vou tentar me envolver mais, já fui em reuniões, tenho amigos mais envolvidos, então assim, tenho amigos que se candidataram a chapas recentes e tudo mais, votei neles, então assim, porque acredito neles, mas eu acho que é isso, o Instituto deveria... Quem que tem que fazer esse meio de campo? Das políticas. E daí eu vejo que essa questão também, a gente volta para a palavra política, porque também tem até o outro lado de acusar as más políticas. E a gente sabe como é que funciona o mundo das incorporadoras, etc. E daí você fala assim, porra, meu, arquiteto não tem ninguém que levante o dedo e fale, cara, vocês estão construindo isso é uma merda. Somos contra. Não existe nenhum básico. Somos contra a ponte, somos contra isso. Vidro turquesa espelhado. Somos contra... Eu não sei, Ou seja, ter uma voz. Ter uma voz. Eu gosto do plano diretor novo. Assim, não é que eu leio, mas eu acho que é isso. Quando a gente fala da continuidade, de entender que dessa integração entre as forças que regem dentro de uma cidade, quem seria a grande voz que deveria representar e como isso se dá. E hoje em dia eu acho que você tem a mídia social, a tecnologia hoje poderia facilitar muito isso. Você quer se inscrever num grupo, você quer fazer... Bom, já tem aqueles grupos que estão querendo fazer eleições... Como é que começou na Argentina, mas tem aqui no Brasil já aqueles... Eleição digital, Eleição né? digital, para você votar em leis, você ter responsabilidade. Eu acho que eu baixei um aplicativo desse, esqueci o nome agora, mas são legais. Né? Vou te explicar as leis que estão sendo aprovadas para você entender qual é teu posicionamento. Se é a favor ou contra esse negócio e não ficar também só criticando. A mesma coisa... para um grupo de arquitetos, que é um universo muito mais reduzido, seria muito mais fácil você fazer isso. Baixa o aplicativo, amigo. Vamos fazer essa voz mais democrática. Vamos botar... mas é todo mundo que tem voz? O recém-formado tem voz? Não. Quer criar uma hierarquia de vozes ou não? Tudo bem, chega num consenso. Começa, puxa. Porque eu acho que senão vai continuar a mesma reclamação, né? Mesmo programa daqui 50 anos, vai estar a mesma história. Mila, concorda? Sim. Talvez também deixar mais... eu acho que o ASBEA é um órgão que tenta Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Desculpa, eu não falei a sigla. Só explicando para o ouvinte o que é ASBEA. Eles têm essa preocupação de regulamentar, né, o trabalho dos escritórios, mas eu acho que pouco relacionado a edifícios públicos e arquitetura pública. É mais em relação ao que é privado e acho que o IAB também. Então, eu acho que a gente teria que mudar leis realmente. E não tentar driblar essas leis para conseguir resultados. Acho que as leis são muito antigas. Até as leis de tombamento, as leis de PPP, e elas travam tudo. Então, assim, você vê todas as cidades brasileiras têm equipamentos urbanos maravilhosos abandonados. Ninguém consegue destravar isso. Muitas vezes eles pertencem à União, pertencem ao governo, pertencem à prefeitura. Um joga para o outro e ninguém consegue atravessar essas leis e fica tudo parado. Ou seja, estamos já concluindo o podcast, mas a gente começou a falar de vida noturna e diversão e dessa cidade mais Gotham. Mas no final acho que fica um recado aí muito forte da Mila e do Marcos Paulo, que os arquitetos precisam ter uma voz mais poderosa, mais ouvida, porque há muito potencial em várias áreas e esse eterno potencial que não é explorado, seja aí de licitações que acabam sempre escolhendo o mais barato, né, e não o melhor, aliás, elas são desenhadas para isso, né? Mas como vários espaços da cidade que poderiam melhorar, mas que passam 10 anos, 20 anos, comissões,
planos que não são continuados. E esse é um grande drama. Eu acho que aqui no podcast a gente tem ideia de dar essa voz. Claro, é uma voz forasteira. Acho que os arquitetos entre si vão ter que conversar mais e discutir mais, até para se tornarem uma força política, porque se ninguém ouve mesmo. Mas que na Vejinha a gente fica muito feliz para pelo menos que essas ideias possam se espalhar aí, pelo menos por São Paulo. Queria agradecer muito a presença da Mila e do Marcos Paulo e até terça que vem. Obrigado. Obrigada. Obrigadão, foi ótimo. Pelo convite, foi ótimo.